Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso 39º programa, o primeiro do canal 7 da NET. É um enorme prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Uli Holtz, eu faço um programa sobre constelações familiares e hoje, dado essa estreia no canal da NET, eu vou contar para vocês que nunca assistiram, nunca participaram dos outros programas, que não sabem talvez o que é uma constelação familiar, para que vocês não fiquem boiando e para vocês também se inteirarem desse assunto, porque tudo que nós vamos conversar nesses programas daqui para frente, e esses programas serão transmitidos também por esse mesmo canal, toda quinta-feira às 5h30 da tarde, ou por volta das 5h30, e para que vocês possam acompanhar os outros temas que seguem daquilo que é básico para as constelações familiares. Então, eu sou psicoterapeuta, eu sou consteladora, terapeuta familiar, também trabalho com constelações familiares dentro do sistema judiciário, com palestras, também cursos de formação e de esclarecimento de postura sistêmica em constelações. E as constelações familiares, elas são usadas como um método de diagnóstico de situações, podem ser usadas também como um método terapêutico, e quem trouxe esse conhecimento foi um alemão, Bert Hellinger. Ele foi padre durante 30 anos. Desses 30 anos, ele trabalhou durante 16 anos com comunidades zulus na África do Sul. A formação dele é filosofia, teologia, pedagogia, e depois ele estudou psicanálise. Depois disso, quando ele deixou a igreja, ele foi também estudar outras formas de terapias. Ele foi para terapia primal, psicodrama, gestalt terapia, PNL, análise transacional, hipnoterapia e muitas outras abordagens. E ele foi trazendo dessas abordagens aquilo que ele considerava mais relevante para o trabalho dele. E foi uma vez com as esculturas familiares de Virginia Satir, uma grande psicóloga, que ele também percebeu que ela colocava representantes para representarem pessoas ou questões trazidas pelo cliente em esculturas. E quando ele era colocado nessas esculturas para representar alguém do sistema familiar ou da questão trazida por aquele cliente, ele percebeu que ele tinha uma tendência de fazer um movimento, ele tinha uma vontade, algo impulsionava ele para um movimento que não era permitido dada aquela prática. Mas quando ele voltou para o consultório dele, quando ele voltou para os grupos que ele facilitava, ele ofereceu essa possibilidade para que as pessoas que sentissem o impulso de um movimento, que elas pudessem fazer esse movimento. E ele começou a perceber que acontecia algo. Então, e o Bert Hellinger, ele sempre trabalhou no grupo. Eu facilito constelação no grupo e também individual, usando os bonequinhos Playmobil que estão aqui agora. Então, o que acontece numa constelação? O cliente traz uma questão, e pode ser uma questão, qualquer questão. A gente pode trabalhar em constelação familiar, um assunto familiar mesmo, então uma questão com pai, com mãe, com avô, com tio, com irmão. A gente pode trabalhar também outros temas, como sintomas. Então eu posso trabalhar e posso trazer para uma constelação um medo, a depressão, um pânico, uma agressividade, uma ansiedade. Então, a gente pode trabalhar várias questões em termos de sintomas. A gente também pode trabalhar doenças. E nas doenças, o que a gente vê? Que normalmente uma doença ela tem o nome de alguém da minha família. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Outra coisa que a gente pode constelar um inventário. A gente pode também no sistema judiciário, se um juiz, por exemplo, tem uma questão que ele precisa julgar, que ele quer um pouco mais de clareza, talvez, para aquele caso, para entender do que se trata, ele também pode colocar ou pedir que alguém coloque numa constelação a própria situação e enxergar esses movimentos que estão por trás daquelas dinâmicas. A gente pode constelar, por exemplo, uma casa que eu quero vender e de repente ela está encalhada e não vende. Eu posso constelar por que eu não tenho sucesso financeiro. Eu posso constelar
qualquer coisa. E como é que funciona uma constelação? Então, uma constelação em grupo, que é como o Bert Hellinger sempre fez e continua fazendo, ele está vivo, ele tem 92 anos hoje, e ele sempre fez essas constelações no grupo. E no grupo aparecem pessoas que nunca viram constelação, que não sabem do que se trata, e tem também outras pessoas que são às vezes terapeutas ou psicólogos ou pessoas que já acompanham esse trabalho, porque o que a gente percebe? Que as nossas questões, elas são muito iguaizinhas às nossas questões humanas. Um tem uma questão no amarelo, outro tem uma questão no azul, outro tem uma questão no vermelho e o resto é mistura de cor, ou é nuance da mesma cor, né? Ou seja, a gente cozinha com água, todo mundo cozinha com água. E as questões dos outros sempre têm a ver também com as nossas próprias questões. Então, muitas pessoas vêm para esses workshops de constelação também no sentido de se auxiliarem nas caronas oferecidas por esse trabalho. Então, o cliente traz uma questão, mas ele pode, por exemplo, escolher você ou escolher uma outra pessoa para representar justamente um tema que é o meu tema. Então, eu sou escolhida para representar algo que também existe como questão para mim. E a gente fala nessas caronas, né? Onde a gente acaba também saneando e olhando para questões nossas de forma indireta. Bom, então, como é que acontece? As pessoas chegam numa constelação, um cliente traz a sua questão e depois a gente pede, enquanto facilitador, para esse cliente escolher, por exemplo, alguém que o represente. E se é o caso, por exemplo, de um sintoma, uma depressão, por exemplo, alguém que represente essa depressão, por exemplo. E aí, o que acontece? Essa pessoa, de repente, ela chega e fala, mas como é que eu vou representar esse cliente se eu não sei nada da vida dele? E aí entra aquilo que a gente chama, por isso que a gente chama a constelação familiar, de uma terapia ou um método, porque a gente pode usar como método, apesar de ser muito mais do que isso, mas como método fenomenológico e sistêmico. Fenomenológico por quê? Porque aqui começa a acontecer algo que hoje a ciência explica. Hoje a física quântica nos mostra o que existe por trás desse movimento. Mas quando Bert Hellinger começou com esse trabalho, que foi em finais dos anos 70, começo dos anos 80, ele não sabia do que se tratava. A internet tinha acabado de começar. Hoje é muito fácil a gente dizer esse conhecimento está na nuvem, essa informação está na nuvem e a gente acessa isso através do nosso corpo. Então, na verdade, é como se a gente fosse um radinho de pilha e que, de repente, nessa hora eu sintonizo com o cliente. E o que eu sinto no meu corpo? Coisas que não são minhas. Então, de repente, eu posso sentir ter uma sensação de repente, olhar para essa depressão e me vem um sentimento de raiva. E aí, o facilitador vai justamente entender do que se trata aqui. E de repente, esse representante diz, eu estou com muita raiva. E eu também vou perguntar, por exemplo, o que acontece aqui. Pode ser que esse sintoma dessa depressão olhe para o chão. E dentro desse trabalho com os representantes, com esse movimento dos representantes, foi justamente aí que o Bert Hellinger, que ele entendeu o que significa cada coisa. Então, ele escreveu toda a teoria das constelações familiares em cima de uma observação fenomenológica. Então, ele observava algo que acontecia e, conforme isso ia se repetindo em outras e outras e outras ocasiões, ele foi percebendo do que se tratava, porque sempre que um representante olha para baixo, a gente faz uma pergunta: quem é que está excluído? Quem é que não está sendo visto? Porque quando um representante olha para o chão, ele olha para alguém que não está sendo visto, que foi excluído. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho agora dessas leis que regem os relacionamentos. Então, através deste trabalho, através destes movimentos, Bert Hellinger, ele descobriu, ou ele entendeu, que são 3 as leis que regem os relacionamentos. Tudo acontece dentro dessas 3 leis.
E às vezes a gente fala, puxa, constelação familiar, e se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que existem constelações empresariais, corporativas, constelações estruturais, constelações sistêmicas, jurídicas, direito sistêmico, que existe também educação sistêmica, então as constelações aplicadas à educação, às escolas, mas tudo tem uma base única, que é a família. A gente traz os nossos padrões de comportamento e tudo aquilo que a gente projeta no mundo, a gente traz da nossa família. Então, tudo tem como base a nossa família. E dentro dessa família, o que é que a gente percebe? Que a primeira lei sistêmica diz que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar e que as encrencas acontecem onde existem exclusões. E o que é uma exclusão? Eu vou dar para vocês um exemplo, mas exclusão pode ser tudo aquilo que eu esqueço, tudo aquilo que me causa vergonha e de repente raiva e eu rejeito, ou também aquilo que me provocou muita dor e eu quero esquecer, quero colocar embaixo do pano, quero colocar embaixo do tapete para não reavivar ou talvez até para não viver este luto. E aí acontece a exclusão. E quem é que vai olhar para isso? Geralmente um filho, alguém que vem depois no sistema, ele traz de volta essa exclusão num comportamento dele. Então, por exemplo, o que é uma exclusão? Um aborto natural, que eu não considero, acaba sendo uma exclusão. Por exemplo, engravido, com 2 meses de gestação eu perco esse bebê, e talvez, se eu não tive um sangramento muito grande e o médico, eu não precisasse ir no médico, eu jamais saberia que aconteceu um aborto. E eu só sei que eu tive um aborto porque o médico me contou, olha, isso que você está tendo, esse sangramento, é referente a um aborto. Isso implica alguma coisa para mim? Absolutamente nada. Mas se eu tenho um filho depois disso, e eu chamo este filho de primeiro filho, na verdade ele não é o primeiro, ele é o segundo. E que tipo de sintoma ele poderá ter, dada essa exclusão inconsciente da minha parte? Ele pode ter um sintoma do tipo, eu não sei o que acontece, mas parece que eu não encontro meu lugar na vida. Parece que eu trabalho por 2, ganho por 1. As pessoas esbarram em mim na rua, eu estou sempre com o ombro roxo, de tanto que as pessoas não me veem. E isso me atrapalha muito. E eu queria dar uma olhada nisso. E aí, o que a gente pode entender, o que a gente vê? Que às vezes esse representante, quando ele entra nesse campo, ele mesmo olha para o chão. Ele olha para uma exclusão. E quando a gente coloca alguém, e por isso que às vezes vocês veem em vídeos pessoas deitadas no chão, parece até uma representação, um teatro. E olha, pessoal, é muito interessante, porque quando a gente olha de fora, sem ter participado como representante, dá uma impressão muito esquisita mesmo, né? De repente você fala assim, puxa, onde eu me meti? Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu assisti uma constelação. Eu falei, meu Deus, parece um monte de gente doida tendo oportunidade de ter piti. Porque a gente realmente se emociona, quer dizer, você entra nesse lugar e sente coisas que não são suas. Só que você está consciente, você não está em transe, não está em hipnose e você percebe a diferença, o que é seu e o que não é. E quando esse representante olha, por exemplo, para o chão, né? Então ele entrou aqui e se a gente pergunta o que acontece aqui, ele fala, eu não consigo parar de olhar para o chão. Parece que alguma coisa me atrai para esse lugar. E quando a gente coloca uma pessoa deitada nesse lugar, de repente esse representante ele consegue se erguer e ele consegue olhar para um outro lugar. E aí acontece uma segunda etapa do trabalho, onde o facilitador oferece aquilo que a gente chama de falas de solução. E o que é uma fala de solução? Uma fala de solução, em primeiro lugar, ela traz à consciência essa exclusão. Então, eu vou oferecer, por exemplo, para o cliente que está sentado aqui comigo, ou também para o representante, aí depende do facilitador e depende da postura dele. Ele vai oferecer uma fala e vai pedir para essa pessoa dizer, eu vejo você. Eu não sei quem você é,
mas o meu coração sabe. E se isso fizer sentido, essa pessoa, o cliente, ele emociona. O corpo dele conta para ele que isso faz sentido. Então isso traz alguma coisa à consciência. E num segundo momento, eu posso, por exemplo, oferecer uma fala para ele. Eu posso investigar e dizer, escuta, você perdeu algum irmão? Ou sua mãe ou seu pai perderam alguém? Porque às vezes num amor inconsciente, num amor cego, um filho também cuida, né, de uma história para a mãe, de uma história para o pai. Quando ela chega no mundo e percebe que aquela mãe também tem uma dor profunda e ela registra que minha mãe não está 100% na vida. Eu preciso olhar para aquilo que ela olha, eu preciso cuidar, eu me dou em sacrifício por ela. Eu olho para uma questão que é difícil para ela. Agora, tudo isso investigado, às vezes a gente não tem essa informação, porque esse fato foi esquecido. Então, se eu ofereço uma fala para esse cliente e digo para ele, olha para essa pessoa, e diz para ele, você é o primeiro, eu sou o segundo, e eu sinto muito se eu ocupei o seu lugar durante tanto tempo. Eu te devolvo o seu lugar de primeiro e agora eu escorrego para o meu lugar de segundo, onde é muito mais leve para mim. E de repente essa pessoa se emociona e ela fala, eu não sei aonde isso cabe, mas isso me dá um alívio quando eu digo isso. E esse caso aconteceu de verdade. E essa pessoa depois veio me dar um feedback. E ele falou, olha, eu conversei com a minha mãe e minha mãe realmente ela teve um aborto antes de mim. Só que ela não deu importância, ela achou que isso não tinha importância. Ela nem entrou em contato com esse bebê. Ela descobriu que ela estava grávida no dia que ela perdeu essa criança. Então, a gente perceber como às vezes coisas muito simples encrencam a vida da gente. E depois ele me deu um feedback também, ele falou, olha, Uli, não mudou nada na minha vida, eu continuo ganhando a mesma quantia em dinheiro, mas agora ela dá para mim, eu consigo me sustentar, me manter de uma forma satisfatória com o que eu ganho. Antes parecia que tudo escorria pelos dedos. E eu também me sinto agora no meu lugar, eu não tenho mais essa sensação de que eu estou no lugar errado. E as pessoas também pararam de esbarrar em mim, parece que elas agora me veem, elas me enxergam. Então isso diz referência à lei do pertencimento. Nós temos também a lei da hierarquia, que diz que quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois. Então os pais são os grandes e os filhos são os pequenos. Esses filhos crescem, eles se tornam os grandes para os filhos deles. Então a vida flui do grande para o pequeno. E que tipo de encrenca pode acontecer aqui? Pode acontecer de um filho, aquilo que que eu falei para vocês agora, né? Dele encontrar esses pais carentes. E ele faz uma leitura, puxa, eu cheguei depois, eu recebi a vida destes pais. Então, eu cuido deles. Eu vou dar um jeito de crescer bem rápido, me bastar, e aqui eu cuido deles. Eu dou para eles o que eles não receberam, talvez, dos pais deles. E aí, o que o Bert Hellinger fala? Que numa fantasia infantil de salvar pai e mãe, essa criança escorrega para um lugar de grande. Só que deste lugar, ele se desliga do fluxo de vida, porque a vida flui do grande para o pequeno. E quando ela encontra um pequeno que está grande demais, ela não faz curva para cima. E esse pequeno fica vazio. E que tipo de sintoma esse pequeno pode ter? Depressão, pânico, um vazio existencial que eu tenho que eu não sei de onde vem, uma tristeza existencial, encrenca na hierarquia. Pode acontecer também uma outra coisa, que um filho encontra, por exemplo, os pais muito violentos ou os pais muito ausentes. E aí ele faz uma leitura, estes pais não são certos para mim, eu quero outros pais. Então eu preciso crescer muito rápido, me bastar e vou receber a vida direto de algo maior, de Deus, por exemplo. E aí, este filho também cresce para um lugar arrogante, numa arrogância infantil. Porque por mais difícil que tenha sido esse relacionamento, estes pais deram o essencial, a vida.
Ninguém poderia ter me dado mais do que os meus pais. Isso não quer dizer que eu precise amar os meus pais se eles são, por exemplo, psicopatas e judiaram de mim e foi muito difícil. Eu não preciso amá-los. E talvez eles não tenham nem condição de me amar. Então é para além disso. Eu posso dizer sim à vida que me veio através deles e depois eu posso construir a partir disso a minha própria vida. Quer dizer, eu vou para a minha vida a partir do que eu recebi. Então, eu agradeço pela vida, porque se não fossem exatamente estes pais, neste encontro, não seria eu aqui. Então, a gente precisa entender o que aconteceu aqui, para a gente poder favorecer que este pequeno que está grande demais, murche de volta para o seu lugar, e desse lugar acontece uma coisa mágica. Porque daqui, do lugar certo, a vida me preenche automaticamente, como a lei da gravidade. Então a gente entendeu o que aconteceu aqui. E a última lei, que é a lei do equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio entre dar e receber, mas também num outro momento é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então como é que funciona isso? Dentro desse relacionamento pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem a vida. E a recíproca não é verdadeira, quer dizer, essa via é uma via de mão única. Eu só posso retribuir aos meus pais quando eu passo vida adiante nos meus filhos. Então eu honro o que eu recebi dos meus pais nos meus filhos. Ah, mas e se eu não tenho filhos? Como é que isso funciona? Então eu não vou passar a vida adiante nunca? Não, absolutamente. Quando a gente faz algo de bom pelo próximo, sem uma segunda intenção de fazer porque eu preciso preencher o meu vazio, porque eu preciso me sentir boa. Não, mas eu faço pelo outro com a única intenção de fazer pelo outro, eu estou passando adiante também essa mesma qualidade energética de vida que eu também recebi. Então, dentro do relacionamento, por exemplo, de iguais, de casais, quando eu me encontro com um par, eu estou aqui numa relação de iguais. Se eu quero uma relação de vínculo, então qual é a boa relação de vínculo? Eu recebi algo, eu fico tão contente que eu retribuo esse algo e um pouquinho a mais. O outro fica tão feliz que ele também me dá um pouquinho a mais, eu dou um pouquinho a mais e a gente entra numa relação de vínculo, uma troca no positivo. E quando acontece que eu atendo casais, então o que eu mais vejo enquanto encrenca são justamente as traições. Então, por exemplo, numa traição alguém se deu o direito a algo. E este aqui, ele se sente muito inocente, porque ele não fez nada de errado, por assim dizer, dentro da visão dele. E este aqui é o desgraçado que o traiu. Então, nessa diferença de potencial, a gente não se encontra mais. E qual seria aqui uma solução sistêmica? Eu me vingo um pouco menos. Porque se eu fizer algo, se eu me der o direito a algo na mesma medida ou um pouco mais, nós vamos começar a trocar no negativo. E aqui não existe solução. Agora, se a pessoa se deu o direito a algo, essa também se dá o direito a algo, e esse algo não precisa ser no mesmo tema. Por exemplo, se alguém recebe uma traição, o outro fala assim, puxa, mas não é da minha natureza, eu não gostaria de fazer isso vai fazer mal para mim. Então, eu posso bolar uma estratégia, inventar algo com criatividade para me dar o direito a algo também. Por exemplo, essa pessoa aqui, ele não queria que eu viajasse nunca me deixou sair com as minhas amigas, então eu vou viajar com as amigas, ele vai pagar a conta, ele não vai saber se eu fiz a mesma coisa que ele fez ou não, e aí eu volto, quer dizer, ele se deu o direito a algo, eu me dou o direito a algo, e aqui eu não sou nem melhor e nem pior do que você. Aqui a gente pode fazer um novo combinado e pode começar a trocar no positivo novamente. Então, também existe, quer dizer, no equilíbrio de pessoas que não têm vínculo, eu compro algo, recebo uma mercadoria e cada um vai para o seu lado. No trabalho, eu contribuo com o meu colega, ele contribui comigo e a gente também não precisa criar vínculo.
E existe também, dentro dos sistemas, ainda o que a gente chama de um equilíbrio sistêmico, uma dívida sistêmica, uma compensação arcaica. E que isso a gente às vezes vê, por exemplo, quando pessoas têm falências e não sabem por que isso acontece de tempos em tempos. Por que eu perco tudo? Por que alguém na minha família perde tanto? Então, o Bert Hellinger também percebeu que existe toda uma programação. É claro que não dá para falar tudo hoje, eu vou terminar esse tema, e nos próximos programas eu vou trazendo, digamos, as sutilezas e as nuances disso que eu estou falando de forma bem grosseira e generalizada hoje. Mas então, em relação a essa dívida sistêmica, o que a gente imagina, né? Por exemplo, se eu tenho no meu sistema familiar, ali atrás, pessoas que prejudicaram outras famílias, pessoas de outros sistemas. Por exemplo, aqui no Brasil, acontece muitas vezes, a gente vê latifúndios, onde esses latifúndios, essa riqueza familiar foi construída muitas vezes em cima do sofrimento alheio. Então, vizinhos que foram coagidos a vender as suas terras a preço de banana, ou famílias que foram chacinadas porque alguém lhes roubou as terras. Muitas vezes a gente não sabe dessas nossas histórias ancestrais, mas de alguma forma a gente também se beneficiou através dessas heranças de uma determinada situação financeira, uma situação social, que custou algo a pessoas do outro sistema. Então também de forma inconsciente a gente se vincula a essas histórias. E eu não falei para vocês disso, mas eu vou falar mais detalhadamente no próximo programa. Nada acontece por acaso. Se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Então, qual é a encrenca familiar a qual eu vou me ligar? Aquela onde eu tenho afinidade. Então, alguém que chega depois no sistema familiar, às vezes se vincula com essa dor e com essa dívida do meu sistema familiar, porque ele se beneficiou da perda de outros, e aí pode ser que eu simplesmente decida inconscientemente que eu vou pagar isso, que eu vou equilibrar essa balança um pouco. E aí eu perco tudo. E assim, as nossas histórias vão se repetindo ao longo de milênios. Bom, pessoal, já terminou meu tempo, eu agradeço muito por vocês terem participado. Se vocês tiverem também sugestões, perguntas, por favor mandem. O meu Facebook é Uli Holtz, Constelações Familiares. Meu telefone, o WhatsApp é o 15 DDD 15 e o telefone é 991 11 5467. Muito obrigada e uma boa semana para vocês. Até a semana que vem.